conel 625, o ácido duplex 2205 e o ácido inoxidável 316L. E a nossa análise foi no meio salino, principalmente para simular ali o NaCl, porque o nosso foco é ver a resistência à complicação na indústria de óleo e gás. E esses dutos de óleo e gás, como a gente vai ver, eles costumam estar submersos em ambiente marinho, né? Então, nós somos o grupo A3, composto pelos integrantes Davi Braga, Kozlowski, Zanandré, Netcher, Papaléu e Paus. Fomos orientados pela doutora Tamara e pelo coronel Elias. Então, como eu havia dito, nós vamos estudar três ligas, a liga Inconel, o ácido inoxidável 316L e o duplex 2205, e eles são largamente utilizados na indústria petrolífera, principalmente pelas suas propriedades mecânicas e a sua grande resistência à corrosão. Bom, nessas indústrias, os dutos costumam ficar maior parte da sua extensão submerso, e graças a isso, como ele fica lá no fundo, ele tem que ser, ele tem que poder resistir a grande pressão e a baixas temperaturas, e além disso tem que ser resistente à corrosão, porque é um ambiente extremamente rico em Cl, íons cloreto, que são íons agressivos e atacam esses metais causando a corrosão. Então, nesse sentido, esses três metais eles têm em sua composição um grande percentual de cromo. E esse cromo ele é responsável por, junto com o oxigênio, formar uma camada protetora de óxido de cromo. E essa camada ela é importante porque ela separa o substrato, que no caso é o metal que está sendo estudado, do eletrólito, que é o meio com os íons que vão ser responsáveis pela corrosão. E graças a essa separação física mesmo que ela cria, acaba impedindo que ocorra a corrosão, ou pelo menos reduzindo esse efeito de oxidação, né? Então, graças a essa camada protetiva, esses metais acabam tendo uma alta resistência à corrosão. E nesse sentido também das corrosões, é importante a gente falar da corrosão por pit, que é algo comum, né, nesses ambientes que possuem os íons cloro. E como que ela funciona? Nessas camadas protetoras, pode acontecer de terem algumas inclusões ou algumas falhas nessas microestruturas da camada, em que essas falhas são atacadas pelos íons cloreto. E esse ataque extremamente agressivo gera corrosão e essa corrosão, liberando íons metálicos, vão reagir esses íons metálicos com a água, liberando H+. Esse H+, ele se instala ali naquele pit, que é aquele buraco formado pela corrosão, e reduz o pH do local. E com essa concentração de cargas positivas do H+, cada vez mais são puxados os íons Cl- para tentar balancear a carga, e com essa entrada dos íons Cl-, você acaba tendo um impedimento da formação de uma nova camada protetora. E assim se torna mais difícil ainda para o metal se proteger contra a corrosão. E aí, nesse ponto ali onde está sendo o pitch, onde se forma o pitch, você acaba tendo uma corrosão localizada que se estende ali pelo substrato e acaba sendo difícil de visualizar a olho nu, porque como ela é localizada, ela acaba se aprofundando muito e não surge, né, não se expande para os lados, né, ela se expande para baixo. Então é algo profundo que não é visto a olho nu. Por isso que ela é extremamente perigosa, que ela pode acontecer no metal e a gente nem está sabendo, né? E acaba podendo gerar problemas aí no âmbito dos dutos de petróleo. Então, as ligas que a gente vai trabalhar são as três que eu já havia falado, e na sua composição elas têm em comum o carbono, e aí o cromo, como eu havia falado, né, que tem uma alta porcentagem de cromo nas três ligas, como a gente pode perceber aqui, e além disso, é importante falar também que elas têm molibdênio na sua composição. E o molibdênio ele é responsável por auxiliar na, a evitar a corrosão por pitch. Quanto mais molibdênio um metal tem em sua composição, mais resistente à corrosão por pitch ele vai ser, justamente pelo molibdênio ocupar essas regiões de falha, né, e ajudar na diminuição das falhas na microestrutura do metal. Então, para os procedimentos experimentais, a gente fez dois métodos, né, de medição de corrosão, ou melhor, de potencial, né, que por meio desse potencial a gente vai analisar a corrosão, e os dois métodos foram o OCP, que é o potencial Open Circuit Potential, potencial de circuito aberto, e ensaios de polarização eletrodinâmicas. Ambos os ensaios foram feitos no autolab, e eles são compostos, né, por um eletrodo de referência, um contra-eletrodo e um eletrodo de trabalho. No caso aqui, a gente tem como exemplo a amostra de Inconel, funcionando como o eletrodo, que é o cara que a gente quer calcular ali o potencial, o fio de platina, que serviu como um contra-eletrodo, e o calomelano, que serviu como um eletrodo de referência. E é a partir dele que a gente vai fazer a medida dos potenciais, né? Ele vai ser definido como potencial zero.
E nesse sentido, a gente também usou o eletrólito como sendo um eletrólito com 3,5% de NaCl, justamente para simular esse ambiente salino, marino, né? Como resultado aqui, para o OCP, a gente obteve a liga Inconel como tendo o maior OCP, ou melhor, o menor OCP, enquanto o ácido duplex 2205 teve o maior ACP, o que indica que ele tem uma maior nobreza e uma formação de uma camada, a princípio, né, a formação de uma camada protetiva mais equilibrada, né, com maior equilíbrio. Só que só o OCP não é suficiente para a gente analisar o que acontece, né, a resistência à corrosão desses metais. Então, além do OCP, a gente também fez um ensaio potenciodinâmico e a gente acabou plotando, e a gente plotou as curvas de polarização potenciodinâmicas. E esse é diferente do ACP, que a gente faz a medição no equilíbrio. Nas curvas de polarização potenciodinâmicas, a gente faz passando, introduzindo uma corrente no sistema. E a partir dessa corrente, a gente consegue plotar um gráfico com o potencial medido no eletrodo, né, no caso do metal, em função da densidade de corrente, que é o nosso eixo X aí, que é o logaritmo da corrente que a gente está inserindo. E por meio disso, a gente, analisando aqui o gráfico, a gente tem o nosso potencial de corrosão, que é justamente o potencial de circuito aberto, que é quando a gente não tem a introdução dessa corrente, né, no equilíbrio, e aí, por meio disso, a gente tem duas regiões, a região anódica e a região catódica. A catódica ela fica abaixo da região de equilíbrio, que é a potencial de corrosão, e acima delas a gente tem a região anódica, que é onde realmente vai ocorrer a corrosão. E analisando essa região anódica, a gente percebe que o aço inoxidável 316L foi o que apresentou a menor região de passivação, que são essas regiões em que ocorre a maior variação de potencial com uma curta variação de densidade de corrente. E, por outro lado, o aço duplex foi o que apresentou a maior região de passivação. Então, isso quer dizer que o aço duplex tem a camada protetora com maior equilíbrio, né? E ela surge ali, acaba surgindo por. Enfim, me enrolei. Mas tudo bem. E o aço Inconel 625 ficou ali intermediário. Então, acaba que a camada protetora do duplex 205 é a mais equilibrada e por isso ele apresenta uma resistência maior à corrosão, enquanto o ácido inoxidável 316L, que apresentou menor, é mais suscetível a falhas, né? A quebra dessa camada acaba acontecendo num potencial menor, sendo menos resistente à corrosão nesse sentido. E além disso, para o aço inoxidável 316L, ainda pôde-se perceber a corrosão por pitch, que ocorreu ali mais ou menos no potencial de 0,1 volts, enquanto para os outros dois não ocorreu. Então, além desse problema com a região de passivação curta, ele ainda apresentou a corrosão por pitch, o que nos leva a concluir que realmente ele é um aço com menor resistência à corrosão. E, além disso, voltando aqui, a gente acaba tendo uma comparação, fazendo uma comparação com o ACP, a gente tem algo um pouco diferente, porque o ACP nos indicava, se a gente olhar aqui para a região de potencial de corrosão, ele apresentava que o ácido Planel tinha menor potencial de corrosão. Mas isso não indica necessariamente que ele é o aço com menor resistência à corrosão. Como a gente pode perceber, foi o aço inoxidável 316L. Então, de fato, as nossas medições do ACP não garantem a maior resistência à corrosão ou não. É preciso fazer outros estudos que conjuntamente vão permitir a gente ter conclusões mais satisfatórias. Então, de fato, aqui o duplex realmente era o que tinha o maior ACP e foi o que apresentou maior resistência à corrosão. Então, concluindo, resumindo o que a gente falou, analisando o ACP, o duplex realmente foi o que apresentou maior valor, tendo uma maior resistência à corrosão e um equilíbrio maior de sua camada protetiva. O ácido duplex apresentou uma região de passivação também maior, se comparado com os outros dois, enquanto o ácido inoxidável foi o que apresentou uma menor região de passivação. Além disso, o 316L também apresentou uma corrosão por pitch, um potencial aproximado de 0,1, que é uma corrosão localizada e perigosa, como eu tinha falado. E enquanto isso, né, então, juntando tudo isso, a gente pode concluir que o aço 316L realmente é o aço com menor resistência à corrosão no meio salino, enquanto o duplex é a liga mais recomendada aí, dentre as três que a gente analisou para ser utilizado em dutos de petróleo. E aí nós temos as nossas bibliografias e os agradecimentos. A gente quer agradecer a doutora Tamara, a Coronel Elis, que ajudaram a gente todo o processo. E
enfim, ao coordenador, né, o Coronel Souza Lima, por ter feito essa conexão com o pessoal da pós-graduação, para a gente poder ter esse contato maior com a área de pesquisa. Aprenderam?